Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa, que é a História 2, capítulo 11. E sobre a Revolução Russa, nós vamos iniciar rapidamente, vamos fazer um resumo aí falando dos principais pontos, tá? Falando sobre a Rússia no início do século XX, era uma Rússia totalmente rural, onde a maioria dos seus habitantes viviam no campo e esses habitantes que viviam no campo viviam em situações péssimas. A população russa tinha vários problemas de abastecimento de comida e outros problemas que foram agravados pelas decisões que o czar Nicolau II, o último czar da dinastia Romanov, ele resolveu tomar. Como, por exemplo, ele entrou na guerra russo-japonesa, entrou numa guerra contra o Japão e perdeu. E essa guerra foi fundamental aí para desencadear também dos outros acontecimentos, porque foi humilhante essa guerra, essa derrota para os japoneses. E agravou-se mais a crise econômica e também de abastecimento de comida que estava acontecendo na Rússia. Lá em 1905, né, com a miséria e a fome sendo em larga escala aí na Rússia, o que aconteceu? Lá em 1905, manifestantes, camponeses e pessoas que resolveram se manifestar contra o rei Nicolau, eles resolveram ir de forma pacífica na frente do palácio e manifestar ele. O objetivo deles era entregar uma carta com algumas petições, alguns pedidos a ele, como, por exemplo, melhores condições de trabalho, tanto nas fábricas quanto no campo. Eles queriam a diminuição na carga horária de trabalho, na carga de trabalho, né? Enfim, várias petições. Só que os soldados do rei, eles resolveram atacar e atacaram os manifestantes e deram tiros, distribuíram tiros para vários lugares lá e mataram muitos manifestantes que estavam desarmados e de forma pacífica pedindo algumas alterações para o benefício deles. E aí o que aconteceu? Esse domingo sangrento, né, houve esse domingo sangrento, mataram muitas pessoas, mas algumas coisas que os manifestantes pediram, eles foram atendidos, como por exemplo a convocação da Duma, que era como se fosse o parlamento, que era como o parlamento que eles queriam, era uma das exigências dos manifestantes, a convocação do parlamento. E, juntamente com isso, em 1914, o rei Nicolau II resolve entrar na Primeira Guerra Mundial, mesmo sem ter condições nenhuma econômica para manter o próprio país. Ele resolveu entrar na guerra. Mas ele entrou na guerra em 1914 e isso agravou ainda mais a crise e a rejeição de Nicolau II. Por quê? Porque os soldados russos não tinham nem roupa direito, armas, estavam totalmente despreparados para uma guerra que iria durar muito tempo e isso fez com que os russos perdessem muitos soldados. E lá em 1917, né, houve a chamada Revolução de Fevereiro, aonde o povo se reuniu e eles exigiram de todas as formas a saída da Rússia da guerra e também a renúncia do czar Nicolau II. A Revolução de Fevereiro conseguiu, retiraram, né, houve a renúncia do czar Nicolau II e após esse movimento o líder do chamado aí
Partido Operário Socialista, Partido Operário Socialista, que era o partido que foi fundado por Lenin. Ele resolveu soltar aí as chamadas teses de Abril, né? Lá em abril ele soltou essas teses pedindo aí paz, pão e terra. Essa declaração paz, pão e terra simboliza o quê? Paz era a saída da União Soviética da guerra. Pão era alimentação para todos, comida para todos. E terra, fazer uma reforma agrária e distribuir terras para as pessoas mais pobres, para os camponeses. Isso fez com que as pessoas começassem a achar que os bolcheviques eles eram a melhor opção. E bolcheviques, por que eu falo bolcheviques, né, aqui nós não falamos anteriormente, é que o Partido Operário Socialista, que foi fundado, né, que depois vai se chamar aí Partido Comunista, Partido Russo Comunista, mas ele foi fundado por Lenin e que esse partido ele foi dividido em dois, né? Duas vertentes dentro do partido. Os bolcheviques, que simbolizava grupo grande ou grande grupo, né? Enfim, ele era o grupo mais radical, tá? Era liderado por Lenin, que queria um movimento, queria uma revolução, uma revolução rápida e bruta, um rompimento com o sistema que existia naquele momento, um sistema político que existia de forma rápida e a implantação do comunismo de forma imediata. Já os mencheviques, que quer dizer aí pequeno grupo, né, o grupo pequeno, os mencheviques, que eram minoria dentro do partido, os mencheviques, eles achavam que essa revolução ela deveria vir após a evolução do capitalismo. Então, teria que haver um trabalho totalmente diferenciado, esperar... Calma aí. Já os mencheviques, que eram minoria, eles queriam uma revolução mais demorada. Eles acreditavam que a revolução ela deveria vir da evolução do capitalismo. Então, esses dois grupos que estavam dentro do partido, né, eles são bem diferenciados porque também bolcheviques, o Lenin, ele liderava esse grupo. Então vamos lá. Em 1917, nós temos a tomada do poder a partir de Lenin. Lenin ele resolve tomar o poder em 1917, lá depois das revoluções de outubro. Ele toma o poder junto com os camponeses, junto com o proletariado, e eles derrubam o governo provisório, tá? E tomam o poder. E em 1918 nós temos o que nós chamamos de guerra civil. Lenin toma o poder e ele começa a organizar um pouco mais a União Soviética, mas em 1918 inicia-se essa guerra civil, que está dividida em dois grupos, né? Dois exércitos foram formados, o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco é formado principalmente por mencheviques e também por burgueses e potências estrangeiras que também financiam eles. Por quê? Por quê, professor? Porque a galera aí do Exército Branco, eles eram contra as ideias socialistas, tá? Eles queriam a restauração da monarquia, enfim. Do outro lado nós temos o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que eram basicamente aí os bolcheviques e todos aqueles que queriam a revolução de forma rápida e imediata. Beleza.
Com a vitória do Exército Vermelho, o exército de Trotsky, de Lenin, né, nós temos aí a implantação do governo de fato socialista. Mesmo com a vitória dos vermelhos, nós temos aí alguns problemas, porque a sociedade russa ainda estava enfrentando problemas. E aí o que aconteceu? Lenin resolve criar a NEP, que quer dizer Nova Política Econômica, em 1921. E aí o que acontece? O principal foco é aquecer a economia. A ideia era dar um passo para trás para dar dois para frente. Essa é uma frase dita por Lenin justamente para justificar esse processo. O que a NEP simbolizava? O que a NEP fazia? Qual eram os fatores, aí, os pontos principais da NEP? Era a abertura de economia para a entrada de capital estrangeiro, era a transformação aí tirando um pouco da estatização, mas dando liberdade para o capitalismo, porque a ideia dele era fomentar a economia, fazer com que a economia crescesse, para depois iniciar esse processo do socialismo. E em 1922, isso foi em 1921, deu muito certo, tá? Lá em 1922, nós temos a reunião de todos os sovietes, aonde em 1922 é formado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nós temos o início aí da implantação do comunismo russo. Beleza? Então, acabamos o módulo 11. Eu quero dizer para vocês, caso se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Beleza, galera? Então, um grande abraço. Valeu!